eu queria meditar com você rapidamente em um versículo muito conhecido nosso, que vai falar da bondade, daquilo que foi louvado aqui nessa noite. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, a gente se preocupa, em preparar algo, pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, algo que eu medite com meus irmãos. E a gente pede que Deus confirme, Aí Deus inicia o culto confirmando a palavra. Glória a Deus. Com aquilo que o pastor trouxe. E vem confirmando a palavra em relação ao louvor. Tua bondade me seguirá. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou grato a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, em especial aqui nessa casa de oração. Rever os irmãos, para mim, é sempre uma alegria estar junto com, eu costumo dizer que é o meu pastor, pastor Pronto. Aleluia. E anos que a gente se conhece, e eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o 2, por gentileza, mesmo sentado mesmo, mas com reverência na palavra do Senhor. A minha versão, ela diz assim: Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não imitem os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já oramos, eu concordo com a oração do meu pastor. Qual a vontade de Deus, irmãos? Porque nós costumamos dizer que Deus é bom, e realmente Deus é bom mesmo. Deus é muito bom. Deus é tão bom que nos dá a liberdade de fazermos o que queremos. Isso prova a bondade e o amor do Senhor. Isso nos prova isso. Nos prova o quanto o Senhor, Ele nos escolhe e diz: queridos, mesmo você entendendo, mesmo você conhecendo, você tem a liberdade que você quer. Mas Ele nos traz algumas recomendações. Algumas recomendações para nós aproveitarmos dessa bondade, para nós aproveitarmos daquilo que o Senhor tem ministrado a cada culto que nós saímos da nossa casa para recebermos do Senhor. E todos os cultos, Deus sempre tem algo para nos encher, para provar para nós o quão grande Ele nos ama, o quão grande o amor dele é derramado com relação à bondade dele. Mas qual realmente é a vontade do Senhor? Porque nós lemos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa. Aleluia. Ela é aquela que entra no coração do crente, ela é aquele amor que entra no coração daquele que verdadeiramente entende e aceita Ele como único, o Salvador da sua vida. Então o amor dele invade o nosso ser, a ponto de nós dizermos: Senhor, sou dependente de Ti, sou dependente da Tua bondade. 1 Timóteo capítulo 2, esse mesmo Paulo, ele fala algo em relação à bondade do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 3 e o 4.
E é interessante o versículo 1, ele diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Olha Deus falando da bondade. Deus usando Paulo para dizer que a bondade de Deus era tão maravilhosa. E essa bondade, quando invade o nosso ser, quando invade a nossa vida, devemos estar sempre fazendo aquilo que foi feito aqui: orações e súplicas, não só por nós, mas pelas autoridades. E nós temos uma autoridade aí, que para nós é muito má, mas nós temos uma incumbência: orar por ela. Verdade. É por isso que a Bíblia ela diz, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Aleluia. Então, quando você ora pelas autoridades, quando você ora pela autoridade eclesiástica, que é o anjo da casa, aquele que o Senhor levantou para te guiar até Ele, isso é bom. Deus se agrada de ti. E uma vez que Deus se agrada de ti, irmãos, céus são abertos. Aleluia. Em favor de você. Glória. Aí você sai da sua casa no culto de hoje frio para dizer assim: eu vou clamar por uma vida que precisa de mim. Aí você abre a tua boca e diz: Senhor, cura lá, Deus. Aleluia. Abençoa lá, Senhor. Transforma, liberta. E Deus se agrada da tua oração. Aleluia. E por Ele se agradar da tua oração, Ele move céus e terra em teu favor. Aleluia. Em favor daquele que você busca e em favor daquele que você clama. E aproveitando, eu já agradeço aos irmãos pela oração da minha irmã, porque nós sabemos que não é fácil. E já aproveito também, na primeira oportunidade que tiver, quando você chegar na sua casa, antes de você dormir, dobrar o seu joelhinho, olha pelo meu netinho. Meu netinho nesse momento está na UTI. 5 meses. Mas Deus é bom. Aleluia. Aleluia. E eu estava conversando com meu filho, eu falei: olha, Deus permite as coisas, porque Ele quer tratar de vocês. Porque, como foi falado aqui pelo pastor Paulo, Deus conhece o coração. Deus conhece as atitudes, Deus conhece as ações. A gente pode esconder as coisas, irmãos, do ser humano, mas de Deus jamais. Então ore por Ele. Aleluia. Porque Deus está cuidando. Deus é bom. E a vontade dele é perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando nós oramos, irmãos, quando nós saímos da nossa casa para interceder pelos nossos entes queridos, quando nós saímos da nossa casa para interceder pelo vizinho, até por menos aquelas pessoas que nós não conhecemos, como o pastor aqui, Senhor, aqueles que estão agora na rua, precisando de um cuidado. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus em primeiro lugar nos abençoa e nos protege. Por isso que Ele diz: ore pelas autoridades, ore por todos aqueles que exercem algo superior sobre você. Porque Deus, Aleluia. Ele é maravilhoso. E Ele diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Aleluia. E eu iniciei dizendo: qual a vontade de Deus? O versículo 4 nos diz: que todos os homens sejam salvos. Aleluia. Todos, independente. Deus, irmãos, Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em favor de toda a humanidade. É óbvio, é triste, porque muitos não reconhecem isso, mas nós entendemos, e por entendermos, clamamos e pedimos. Aí nós terminamos, como ele termina sempre a oração: seja feita, Senhor, a tua vontade. Por quê, irmãos?
Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e Aleluia. agradável. Aleluia. Aleluia. E quando nós entendemos isso, desce cura do céu, Aleluia. desce libertação do céu, desce milagre do céu sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E como eu faço, irmãos, para nós recebermos essa vontade boa do Senhor? Saímos daqui sexta-feira passada alimentados. Nós saímos daqui, irmãos, alimentados de uma palavra em relação à alegria, felicidade. Salmo 128. Quando nós entendemos da bondade de Deus, nós entendemos o que foi pregado aqui na sexta-feira passada. Eu saí daqui alimentado e eu saí, irmãos, pensando nisso até hoje. E de entender que a vontade de Deus é fazer aquilo que está na sua palavra, colocar em nosso coração. Porque quando nós colocamos em nosso coração, nós praticamos. E quando nós praticamos, somos felizes. E por sermos felizes, a bondade do Senhor nos alcança. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, que é temer e andar nos seus caminhos. Aleluia. Temer ao Senhor, obedecer a Ele, obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vemos aqui, irmãos, em Romanos capítulo 12, que Paulo inicia esses versículos dizendo para nós: irmãos, rogo-lhes pela misericórdia do Senhor. E Paulo inicia esse versículo dizendo: eu rogo pela misericórdia dele, porque a misericórdia do Senhor faz com que nós não venhamos perecer. Porque a misericórdia de Deus traz para nós o amor grandioso. Porque, irmãos, estávamos destinados à morte, mas a misericórdia e a graça dele nos alcançou. E Paulo, entendendo isso, ele disse: eu rogo pela misericórdia de Deus, para que nós venhamos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo a Ele. Como dizer para Ele: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, toma conta dela. Eu entrego ela aos Teus cuidados. Paulo, irmãos, ele está dizendo isso: Senhor, através da Tua misericórdia, eu reconheço a minha dependência de Ti. Por isso me ajuda, Senhor, a colocar a Tua palavra em prática. E me ajuda, Deus, a colocar a minha vida, o meu corpo, como um sacrifício a Ti. Aleluia. Para fazer a Tua vontade. Porque, irmãos, se não fizermos a vontade de Deus, nós perecemos. Se não fizermos a vontade de Deus, se não colocarmos em prática aquilo que nós recebemos de palavra na sexta-feira, que é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, se não for a misericórdia do Senhor, nós não conseguimos. Nós perecemos, nós caímos, e isso é o que o inimigo quer para nossas vidas: nos tirar da presença do Senhor. Nós saímos muitas vezes da nossa casa para vir para a casa de Deus para dizer: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero, eu preciso. Mas nessa noite nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Deus quer curar a nossa alma. Deus quer, irmãos, tratar primeiramente lá dentro. Porque a Bíblia diz: o que nós fazemos é o que está dentro. O que nós falamos é que está no nosso coração. E o nosso coração tem que estar puro. O nosso coração tem que estar baseado nela, na poderosa palavra do Senhor, andando sempre nos caminhos dele. Quando nós fazemos isso, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, invade o nosso ser. Aí nós verdadeiramente entendemos: somos de Ti, Senhor.
Toma conta do nosso corpo, da nossa alma, porque somos pecadores em todos os momentos. Aí Paulo, ele entra no versículo 2. E o versículo 2, irmãos, é muito importante, porque ele vai tratar ali na igreja de Roma, para aqueles crentes naquele diz, e ele inicia dizendo: irmãos, queridos, não imite o mundo lá fora. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E pasme, nós, crentes, está fazendo isso, imitando o mundo lá fora, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. E desde aquela época isso já acontecia. E Paulo, ele vem dizer para a igreja: não imitem, não se amoldem aquilo que eles fazem lá fora, porque o que eles fazem lá fora é mundano, não agrada ao Senhor. E Pai, nós recebemos essa bondade maravilhosa do Deus, precisamos nos desviar desse caminho. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele, Salomão já disse, é a destruição. E realmente, irmãos, existem caminhos lá fora que nós olhamos e dizemos: olha que maravilha, né? É bom, mas ele vai conduzir para um caminho de perdição, vai conduzir para um caminho onde nos tira da presença do Senhor, onde nós nos afastamos de Deus, porque Deus nunca se afasta de ninguém, nós nos afastamos do Senhor. Deus sempre, Jesus sempre vai estar de braços abertos para mim e para você. Aleluia. Nós é que retrocedemos. Quando nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, nós nos distanciamos de Deus, saímos da cobertura dele. E uma vez saindo da cobertura, como que ele vai nos proteger? Como que ele vai nos guiar? Como que ele vai ouvir o nosso clamor? Como que ele vai ouvir a nossa petição? Por estarmos distante dele. Mas uma vez que reconhecemos e entendemos que estamos debaixo da graça dele, ele nos acolhe. E a Bíblia diz que nenhum dele, que se já chega a ele deixa perecer. Aleluia. Por isso que nós somos sempre gratos ao Senhor. Aleluia. Porque se depender de mim, irmãos, se depender de você, estamos perdidos. Mas Ele nos alcançou. Por isso somos gratos a Ele todos os dias, todos os momentos da nossa vida. É por isso que Paulo, ele vem sempre nos ensinar: ei, não se amoldem, não imite os padrões desse mundo, mas transforme a sua mente. E como é que eu transformo a minha mente? Fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Fazendo a vontade do Senhor, que é temer a Ele e fazer a vontade dEle. Aleluia. Reconhecer que a palavra dEle é suficiente para a minha vida. Aleluia. Que a palavra dEle é suficiente para me manter de pé. Que a palavra dele é suficiente para que eu abra a boca, estenda a minha mão para o enfermo, cheio do Espírito Santo, e dizer para ele: seja curado em nome de Jesus. É para isso, irmãos, que ele nos levantou. É para isso que ele nos tirou da nação do pecado, para sermos instrumento nas mãos dele, para exercer a palavra dele, para que haja cura, para que haja libertação. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A vontade de Deus, na maioria das vezes, não é a nossa vontade.
A vontade do Senhor em quase todos os momentos não é a minha e não é a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é algo que Ele quer fazer para que permaneça, para que seja prolongada até a volta dEle, até Ele nos recolher. A vontade de Deus, que é a salvação dEle para a minha e para a tua vida, é fazer com que você permaneça firme. E sabe, irmãos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus para entregar, para pedir a Ele algo, para que Ele venha sarar, venha curar e venha libertar. E nós, irmãos, por sermos seres humanos, nós queremos que Ele faça o do já, o agora. Mas muitas vezes não é dessa forma. Muitas vezes a vontade de Deus não é a minha vontade, sabe por quê? Porque quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tantos homens e mulheres de Deus passaram por problemas, tribulações, que acredito eu que por serem pessoas usadas pelo Senhor, na sua humanidade questionaram a Deus: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que as coisas só acontecem muitas vezes ao contrário daquilo que eu clamo, daquilo que eu peço? Só para que você tenha uma ideia, quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel era aquele homem que fazia sempre a vontade do Senhor. Mas, de repente, por causa de um decreto, o rei é obrigado a pegar Daniel e jogar ele na cova dos leões. E eu pensando, quando li essa passagem, eu penso: Senhor, será que Daniel não pediu a ti? Será que Daniel não pediu? Senhor, não permita isso não, Senhor. Não permita que eu seja jogado ali, para que aqueles leões venham a estraçalhar-me. Mas a vontade de Deus era maior, irmãos. É verdade. A vontade de Deus, irmãos, não era só isso. A vontade de Deus era mostrar o poder dele e mostrar para aqueles que estavam ao redor, dizer: eu sou com ele. Aleluia. Isso explica, sabe o quê? Muitos problemas que nós passamos, muitas dificuldades que passamos, muitas perseguições que nós passamos, onde nós olhamos e não vemos mais solução. Mas Deus, Ele está dizendo para você: permanece. Aleluia. Permanece, porque você vai ver o meu poder ser manifesto. Aleluia. É isso, irmãos, que nós precisamos colocar em prática em nossa vida, na nossa mente. Transformar a nossa mente para entender que a vontade de Deus, ela é boa para a minha e para a tua vida. E se ela é boa, eu preciso permanecer na posição. Porque é na posição que o milagre acontece. É na posição quando permanecemos. Aí chega a situação onde nós dizemos: e agora, Senhor? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Aí Deus chega e diz: agora é a minha vez de entrar em ação. Não te preocupas. Daniel foi jogado. Os leões não fizeram nada. Aleluia. Não fizeram nada, irmãos. Não porque os leões não quiseram, mas porque Deus não deixou. Porque Deus cuida dos seus. Aleluia. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, meu irmão. Saia daqui nessa noite entendendo isso. Saia daqui nessa noite entendendo isso, que você é um escolhido, é um ungido do Senhor. Aleluia. E uma vez ungido do Senhor, Ele diz: eu cuido de ti, não te preocupas. Não te preocupas. Quando olha mais para frente no livro de Daniel, irmãos,
os nossos 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais um decreto: não obedecem por serem servos, por serem obedientes, por serem tementes a Deus. E por serem tementes a Deus, fornalha. Aquece 7 vezes mais. Porque os inimigos queriam ver eles derreterem. Aí mais uma vez eu penso: será se eles oraram pedindo a Deus, Senhor, nos tira dessa? É claro que oraram, irmãos. É claro que oraram como eu e você faz. Quando vê o problema, Senhor, me ajuda, Deus. Aí Deus diz para mim e para você: quieta-te, tenha calma, tenha paz, fica tranquilo, fica tranquila, porque eu não estou dormindo. Os 3 são jogados lá e nada acontece. Por que não acontece, irmãos? Porque Deus estava com eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Então Deus. não temos. Muitas vezes o problema vem e virá. O mal vem, irmãos. O dia mal vem sobre as nossas vidas. O dia mal vem para a nossa casa, para a nossa família. Mas permanece firme, meu querido. Ser fiel até a morte. E você recebe a coroa. Aleluia. Permanece firme até o fim e sereis salvos. Aleluia. Aleluia. Não foi isso que o carcereiro perguntou para Paulo? O que eu faço? O que eu faço? Paulo diz: creia, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. 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 Preciso entender isso. Eu preciso verdadeiramente colocar em prática isso na minha vida e dizer: a bondade do Senhor, Ele é sim sobre mim. A bondade do Senhor, Ele é sim sobre a minha casa. Aleluia. Pode estar, irmãos, pegando fogo, pode estar o problema que tiver, as ondas grandes, bravias, mas não te preocupas, o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Obrigado, Deus, aleluias. Santo é Louvado o seja Senhor. Deus. Santo é o Senhor. Não te preocupas, meu. Aleluia. Não te preocupas, meu irmão, minha irmã. Deus. Foi falado aqui. É na fraqueza que o poder do Senhor é aperfeiçoado. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Quando é que o poder de Deus se manifesta na minha vida? Quando eu estou fraco. Teria que ser ao contrário, né, irmãos? Teria que ser como muitos falam lá fora, né, pastor? Fogo puro, eu faço, eu aconteço. Uma coisinha assim a pessoa cai. Mas quando você reconhece: eu sou fraco, é você dizendo para Deus: eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Aí o versículo entra em prática. O poder de Deus é derramado. O Espírito Santo que já habita dentro de você entra em ação e começa a trabalhar, e começa a confundir as mentes, e começa a confundir, irmãos, aquele que está do teu lado e diz: mas peraí, você não estava assim, por que agora está desse jeito? Porque é o Senhor cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor manifestando o seu poder, a sua graça, a misericórdia dele alcançando a tua casa. É, Deus. Aleluias. Por isso não imite os padrões do mundo, porque fazendo isso, o poder de Deus ele não se manifesta. Isso entristece o coração do Senhor, porque Ele quer fazer, Ele quer trabalhar, Ele quer derramar das suas maravilhas sobre nós, sobre a nossa casa. Ele quer, irmão, fazer isso. O prazer de Deus é isso. A bondade do Senhor é essa, nos abençoar. Mas isso não acontece muitas vezes por causa disso, porque queremos fazer o que o mundo ensina, o que o mundo oferece.
Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Transformem-se com a sua mente. Ou seja, abre ela e deixa ele entrar. Abre ela e deixa ele dominar. Porque se nós deixarmos, irmãos, a carne falar, vamos fazer a coisa errada. Porque a carne, ela pende para o mal. Paulo, ele nos ensina isso. A nossa carne, ela sempre vai pender para fazer a coisa errada. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, se nós dermos liberdade, legalidade, abrirmos, rasgarmos a nossa alma a Ele diz, pode vir o que for. Aleluia, Deus. E Ele nos ajuda. É por isso que Atos capítulo 2, quando Ele reveste os seus, é justamente para isso, o revestimento, para dizer assim, quando bater não vem, porque você está revestido pelo poder do Espírito Santo. E por isso que ele diz, busque isso a cada instante. Busque o Espírito Santo cada vez mais. Fazer a vontade dele, busque os dons dele, revestimento do Senhor, para que ele te capacite e te ajude, para poder passar por cima de tantas situações que recaem sobre a nossa vida. É verdade. Então saia daqui nessa noite, entendendo que se eu sou temente a Deus, eu preciso verdadeiramente andar no seu caminho e experimentar o que Ele tem para mim e para você, que é a bondade dele, Aleluia. que é a bondade do Senhor, que a bondade de Deus é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Fique de pé em nome de Jesus.